bem-vindo ao canal de Estudante de Áudio. Para você que está entrando aqui no canal pela primeira vez, o meu nome é Jorge Esteves, produtor e estudante de áudio há 32 anos, e a finalidade desse canal é compartilhar essa minha experiência durante esses anos como forma de ajudar a todos aqueles que estão começando no áudio. Hoje, senhores, começaremos o nosso curso completo do Sonar X3, mas eu quero lembrar que todos aqueles que utilizam as versões X1 e X2 terão muito proveito acompanhando esse curso, porque o processo de utilização é o mesmo. O que muda foi que com atualizações das versões, foi incluído novas ferramentas, por exemplo, EQ hoje em dia com analisador. Então, muitas funcionalidades foram realmente atualizadas, mas mais na parte de ferramenta. Mas a funcionalidade, o jeito básico de trabalhar com o Sonar é o mesmo, isso não teve modificação. E quando acontecer qualquer coisa que é daquela versão, dei fazer um lembrete, olha, isso aqui pertence à versão X3. Então eu posso aconselhar os que desejam aprofundar e dominar o seu Sonar que acompanhem esse curso, que terá um novo módulo a cada 15 dias. E o Sonar, senhores, é um produto que está no mercado há muitos anos, ao qual era da empresa Roland. Mas um senhor chamado Gibson Brand a comprou, mantendo a mesma equipe, e fundiu a empresa Atascam e a outras empresas. Então as versões X são básico, é a mesma, porque a mudança que houve foi que, como eu falei, que acrescentou ferramenta mais poderosa no X3, como o Additive Drum, Melodyne e outras coisas. Dessa forma, fazendo com que o Sonar, a intenção do Gibson Brand foi que ele você ao comprar o Sonar, ele já esteja pronto para você trabalhar sem precisar de plugins de terceiros. Lógico que após você instalar o Sonar, vai se deparar ao abrir pela primeira vez com essa janela, essas duas janelas, que é o VSS Scan e a Kickstart. E a primeira coisa que você vai querer é já sair fazendo os seus projetos. E é aí, senhores, é que mora o grande perigo das situações que eu vejo às vezes com Pro Tools e outras DAW nos grandes estúdios, que as pessoas instalam e já vão utilizar, fazendo configurações mínimas, sem se preocupar muito com o global. Então, agora nós vamos falar de uma parte mais essencial para que você tenha uma vida dentro do Sonar tranquila, tanto na edição como na gravação. Se você fizer isso logo que instalar o Sonar, você dominar isso no Sonar, você vai ter edições e gravações com muita tranquilidade. Porque sempre que a gente compramos um novo produto, a gente tem por natureza, já sai usando. É como o caso, às vezes, de uma TV. Você pega a TV, já liga ali, já vai ver um filme. Mas se você configurasse aquela televisão de forma correta, logicamente que você teria uma melhor imagem, você teria melhor proveito daquele produto que você comprou. E a mesma coisa se dá com o Sonar. Então, senhores, esse primeiro módulo vai ser um pouco chato, muito chato, porque é parte de configuração de uma DAW. Depois que a gente começar a aprofundar mais na edição, já trabalhar com ele, as coisas logicamente é melhor. Então, nosso ponto inicial hoje vai ser configuração. E o primeiro ponto que nós devemos entender é sobre fluxo de áudio em relação a DAW. É como você tem seu carro. Para que ele ande, é necessário que tenha um motor. E no caso da DAW, ela tem que ter um PC. E para que a DAW trabalhe de um modo bem tranquilo, existem certos requisitos que esse PC precisa ter. E no caso do Sonar X3, é preciso que você tenha pelo menos o Windows 7 ou o Windows 8, tanto faz 32 ou 64 bits. Lembrando que o XP e o Vista, oficialmente, eles não dão suporte mais. Se for o caso da Intel, você tem que ter pelo menos um dual core. Se for da AMD, que seja pelo menos um quad core. E que tenha uma memória RAM de pelo menos 2 GB e que você tenha uma resolução de tela de pelo menos 1280 por 800, porque você vai trabalhar com as time life, então você vai trabalhar com muitos quadradinhos, vai ser mais fácil você trabalhar com as janelas, você tendo essa resolução. Então, senhores, se seu PC já atende a esses requisitos, já podemos começar, porque você não vai ter problema com relação ao PC, mas terá dois pontos
que vai ser prioridade nesse primeiro módulo, que a gente temos que ter cuidado. Um é a latência e o outro é o drop point. E para que você não tenha aborrecimento com isso, você tem que fazer essas configurações iniciais, porque senão, como eu recebo muito e-mail, as pessoas reclamam sempre desses dois fatores. Está havendo problema com a sua DAW, com latência e drop point. E isso não se dá só com Sonar, se dá com todas as outras DAW, com Pro Tools, Nuendo, Cubase. Se você não fizer uma configuração perfeita, vai ter problema. Então, vamos entender nossos problemas. O primeiro é a latência. Latência, senhores, é um tipo assim de delay, é um atraso que se cria através do tempo entre a entrada do sinal na sua DAW e a sua interface. Existe um atraso nesse fluxo de sinal, porque a maioria das DAW se configura automaticamente. Quando você instala, ela faz ali ela pensa, fala, bom, aqui tá bom para mim, e às vezes não. E a pessoa não fazendo uma configuração realmente daquilo que esteja sendo necessário no PC, você vai ter problema, né? Então você não pode confiar nessa configuração automática para se adaptar a esse fluxo de áudio. A segunda coisa é o drop point. E a segunda coisa que vocês têm que ter cuidado, senhores, é o drop point. Que é o quê? Drop point é quando você sabe que no PC, durante um processo, terá que ficar guardado na memória virtual, às vezes, certa situação, certas gravações, ou certo processo. E às vezes você, com 2 GB, às vezes a memória já está velha, ou a memória está executando outras coisas. Por isso que é sempre bom ter o PC de estúdio, para o seu home studio, somente para isso. Evitando ter, por exemplo, no caso de antivírus. O antivírus é um grande inimigo da gravação, porque o antivírus ele se mete em tudo que está vendo ali, em todos os processos, ele vai lá ver se não existe vírus. E com isso, vai consumindo do processamento além da sua memória. Então aqui no X3 e nas outras versões, nós temos a performance, que diz a primeira coisa, você tem que ter 20% do seu HD para o programa, porque você vai, durante o processo, gravar, e essas gravações vão ter que ser salvas em algum lugar. Então você tem que ter pelo menos 20% do seu HD. E aqui em performance você vê isso. Aqui no meu caso, eu estou com 76 já ocupada, quer dizer, quando chega o final, ele está avisando, aqui vai ficar em vermelho e o Sonar irá ter problema. A outra questão que de prioridade aqui pro Sonar é o sistema de memória usado. Aqui no caso agora está sendo usado a 25%. E olha que eu não estou usando o Sonar, é porque eu estou usando um programa aqui para gravar esse vídeo. Por isso que aqui já está sendo usado, ele vai avisando. E quando chega a 99%, logicamente a memória vai se saturar. E o que vai acontecer com o Sonar na sua gravação, na edição? Ele entra aquela mensagem falando, ó, parou por questão de duplo ponto. Isso em inglês, né? Daquela mensagem trava o Sonar. A pessoa, o meu Sonar tá dando problema. Não é o Sonar. Por isso que essa primeira parte eu tenho que avisar todos esses problemas para que você resolva isso. Então evite, se você tem antivírus, desabilite ele na hora da sua edição, na hora da sua gravação, para evitar esse tipo de problema. Se tem outros programas rodando, pare esses programas de rodar e se concentre somente, o foco é a edição e gravação. Passando essa parte, vamos falar de outra parte interessante. Quando você instala o Sonar X3 ou outros Sonar, o que ocorre? Quando um produto é lançado, como acontece muito isso com o sistema operacional, o que acontece? Vão se lançando a seguir atualizações, porque conforme os clientes vão trabalhando com aquele produto, vão descobrindo defeitos que os desenvolvedores vão atualizando, vão resolvendo e dando atualização. No caso do Sonar X3, já estamos na 4ª, para não falar numa 5ª que está aí, que ainda não foi disponibilizada. Já existe até uma 5ª, ao qual eles estão meio fechando isso, que eles estão já pensando em fazer o Sonar X4. A verdade é essa. Mudando muito pouca coisa pelo que eu vi, são sempre mais na área de ferramenta. Então, vá lá, seus, no site, que é de graça, e atualize o seu Sonar. As 4 versões, A, B, C e D. Por quê? Senão você vai ter problema de conflito, de plugins, muitos problemas que ocorrem no Sonar por causa dessa atualização. O Sonar não está atualizado. Você às vezes abre um projeto, você faz toda a edição, quando você reabre aquele projeto, os plugins estão tudo desconfigurado. Quer dizer, problema de atualização. Vai lá que é de graça, é só você baixar e lembrar de colocar a mesma chave que você colocou para instalar o seu X3, porque senão, lógico que vai ter problema. Aí você vai ter que reinstalar tudo. Então, o perigo é isso. Coloque a mesma chave. E antes que me pergunte, como faz para atualizar? Senhores, é só ir no site da Calco-Alck e botar assim no Google: atualização Sonar X3, que você irá cair lá no site, na página de atualização da Calco-Alck. Dito isso, vamos falar agora do último item dessa primeira fase, que é Drive. Senhores, observe que para sinal trabalhe, 2 coisas. 1, a
dentro do sinal binário vai existir um processamento, e esse processamento, quem faz essa interligação, essa ponte, é o drive. Então, ao instalar a sua placa, a sua interface, você tem que colocar também os drive atualizados. Por exemplo, prefira sempre usar, por exemplo, eu descobri que eu ganhei uma vez uma interface Focurista. Ela conflitava com o drive ASIO que havia anteriormente no PC. O que acontecia? Toda hora travava o sonar. Aí eu descobri isso. Rapaz, os dois drives todos os dois querem trabalhar e fica um brigando com o outro. Então procure sempre botar o drive da sua placa. Vai lá no site também, vê se não existe uma atualização desse drive, dessa placa ou dessa interface, para que você trabalhe de forma confiável. O drive ASIO é o drive genérico que foi criado até pela Sternberg, que era para remediar uma situação para transmitir esses dados de áudio para a placa de som. Isso através de quê? De uma quantidade de latência bem pequena. Então esses drives estão ali para evitar esse atraso. Então ele faz com que o processo seja mais rápido. Foi uma solução para a gravação profissional criada pela Sternberg e criou o drive genérico ASIO. Geralmente a ASIO ela disponibiliza para as interfaces esse segmento, sendo que adaptada àquela placa. Bom, dito isso, então, senhores, vamos então entrar na configuração propriamente dita. Então abri, como falei, tem as duas janelas do scan, que ela depois desaparece, depois de escaneada, e você vai se deparar com essa pequena coisa. Senhores, por enquanto nós não vamos entrar nessa janela, que essa janela já trabalhando com o sonar. Vamos ainda se preocupar com aquilo que ainda até agora não se preocupamos, que é a configuração. Então, ao você instalar o seu sonar, você fecha essa janela e vai apertar a letra P do seu teclado, ou vem aqui em Edit, Preferência, e vai abrir essa janela Preferência, que é a configuração. Na configuração, senhores, a primeira coisa que você vai fazer é vir até Playback and Record, essa terceira opção, e vai escolher Drive, o modo do Drive. Vê que nesse PC existem 4 drives. Existe o ASIO, que é da própria placa, existe o drive do próprio PC, que o PC também, qualquer PC o áudio precisa de uma comunicação para esse processo de fluxo de áudio, e tem que ter um drive. Lógico que esse drive é para a placa de som do PC, o MME. Senhores, aqui uma ressalva, muita gente gosta de trabalhar com esse MME do próprio PC. A placa de áudio, ela foi feita para o PC, para som de game, som de áudio não profissional. Então, lógico que se eu botar aqui o sonar para trabalhar, ele vai trabalhar. Mas, senhores, vai haver deficiência, vai haver perda de fluxo, você vai trabalhar com muitos problemas se você usa. Então, há uma necessidade que você use sempre drive para áudio profissional, que é o que? É o ASIO, ou o ASIO modificado segundo a sua interface. Então, no caso, eu vou botar aqui ASIO. Feito isso, eu vou aplicar. Vê, senhores, que antes, o que aconteceu? Como eu botei o MME, tá a própria placazinha, ó, Spec Height define áudio, quer dizer, a placa de áudio do meu som que está saindo do som, não a placa de áudio de som, a interface que eu tenho aqui no meu PC. Então volto lá e vou botar, beleza, até que beleza, vou mandar aplicar. Caso os senhores não tenham, voltando de novo, comprado uma interface ainda, lógico, você já pode ir treinando com o seu sonar. Então você, quando colocar o MME e aplicar, o que vai acontecer? Como é um Wave API, é um drive bem amador, ele vai fazer uma leitura para ver até onde suporta. Então o sonar vai tentar ver, ele começa a fazer uma releitura para ver, analisando o quanto esse drive suporta. Dizem aqui que ele suporta até 32 bits, que eu não creio. Ele suporta isso em coisas pequenas, mas no trabalho de edição é muito grande para aguentar tanto. Então, se for usar, você sempre 16 bits, não tem outra opção. Fecharei e voltarei. Voltarei para o drive ASIO. Vou aplicar, ver que nesse caso ele nem precisa ir lá ver se suporta ou não, porque se é ASIO, a DAW já fala, não, aí é de confiança. As opções abaixo, não se preocupe, nem dito, deixe sempre o que vem mesmo, que é o triangular. Não mexa que aqui é besteira, que não vamos falar, besteira não, coisas que não tem a relação com o áudio que eu tô da configuração propriamente dita, que aqui é tirar aqueles DC remove durante a gravação, tirar aquele ruído, então coisas que vê que nós vamos falar lá na frente, ou desabilitar a monitoração durante o playback. Aliás, até que esse último item é importante, que se você aqui desabilitar,
que vai acontecer? Quando tocar, não vai sair nos seus monitores o áudio. Então, quando você tiver um problema desse, você vem aqui, um deles é esse, tem um segundo também, vê se não está desabilitado. Se eu desabilitar aqui, eu não vou ter áudio lá durante o playback. Então, deixa isso aqui sem estar selecionado, senão você vai ter problema. Muito bem. Depois, os senhores vêm até Device e vai ver se todas as entradas da sua placa, da sua interface, estão aqui. No meu caso, estão tanto da Flucurity, que é desse computador que eu tenho aqui, como da DAT. Que estão todos aqui. E aqui eles têm que estar todo habilitado. Porque se você desabilitar um aqui, quando você abrir o seu projeto, lá na track não vai estar essa entrada, que às vezes você tem 500 mil entradas para não ficar aquela confusão, ou você usa duas interfaces, ou usa DAT, usa, né, expansões, e você não quer aquele mundo de entrada, você então desabilita para usar só as necessárias, para evitar assim problema de ficar ali, quando abrir aquele mundo de entrada. Mas normalmente no Home Studio você vai deixar todas, que não vai ter tantas entradas, vai ter as necessárias. E aqui embaixo é as saídas, que existe uma saída para o monitor principal, para um áudio SPDIF, para você usar, por exemplo, no aparelho caseiro, você quer um áudio digital saindo para um aparelho caseiro, e todas, deixa todas, para você evitar problema que existir na sua interface, todas as saídas, que se você não usar, vai ficar lá, mas está lá pronta para o uso. Visto isso, senhores, vamos em Drive Set. Em Playback, você vai sempre botar no Drive Monitor, que aqui é o Monitor 1, quer dizer, é a saída, embora isso aqui, sendo a 1, as outras Playback, como lá está dizendo todas as saídas, vai sair em todas, e aqui é para onde vai gravar, da onde vem a entrada de gravação. Você sempre deixa sempre na primeira, que todas as outras, logicamente, estarão listadas, porque lá no device estão todas configuradas. Então, feito isso, vamos agora voltar a Drive e vamos ver. Então, aqui nós temos do lado 64 bits, doble precisão de máquina, que é para o caso de seu sistema, às vezes é de 64 bits, você então habilite aqui, isso aqui, para que ele trabalhe com maior processamento do seu PC. Aqui embaixo, nessa configuração, não é nada, que aqui para o estéreo, PAN, tem a ver com aquele panorama que você for fazer lá de estéreo, de banda de estéreo de caixa, para LOR, se é centralizado para o lado. Então não, todos que sempre ele ao centro, senão ele toca só de uma caixa ou só do lado esquerdo. Então você não mexe, deixa sempre no centro, 0 dB, centro. E embaixo é o sample rate de todos os projetos que você irá abrir, que é sempre 44.100. Por que 44.100? Que 44.100 é o padrão para CD. E se você for querer trabalhar com sample rate maior, segundo a matemática de engenharia de áudio, você sempre tem que trabalhar segundo a lei de Nitsch com o dobro. Então, no caso, se fosse o dobro, seria o que? O certo seria 88.200, se fosse trabalhar. E isso não seria muito óbvio para uma música dentro do seu Home Studio, então deixa em 44.100. Aqui embaixo, que é o grande boom de hoje ainda da configuração, que ali nós já estamos entrando em projeto, e lá na frente eu vou explicar sobre sample rate, sobre bit, né, porque às vezes, segundo a engenharia, é bom você gravar, por exemplo, com 24 bits, na verdade, né, e às vezes mixar em 32 bits, eu vou explicar tudo isso mais à frente. Aqui que está a latência do negócio. Se você usa um drive ASIC genérico, você vai regular por aqui mesmo. Então aqui você vem puxando para frente e irá aumentar ou diminuir em milissegundo o tempo que vai ler lá na frente, ou seja, de atraso. Para que não haja atraso, ele precisa estar sempre lendo lá na frente, para quando chegar o som, o áudio, o fluxo de áudio para você esteja no ponto certo. Já foi feita essa leitura, então você vai definindo isso, e isso difere, por isso que não existe uma fórmula mágica, isso difere com o processador, memória, toda a soma de processos que se somam para que tenha um valor. Então não existe um valor fixo. Esse valor você mesmo é que terá que descobrir. Se você usa um drive adaptado para a sua interface, como é meu caso, o que vai acontecer? Então aqui, vê que não tem nenhuma funcionalidade. Vai ser aonde? Aqui, ó. Esse painel, e vê que ele vai abrir o painel da sua interface. E no meu caso aqui, eu ia mudar por aqui, ó, 5, 4, 6, e isso, conforme eu falei, o processamento da sua máquina. Senhores, agora vamos iniciar lá na frente, que eu vou falar como testar isso. Eu vou fechar aqui. E uma coisa que eu tenho que dizer ainda com respeito, que hoje aqui eu quero falar só sobre essa configuração inicial de áudio. Você mexeu no sample rate aqui, logicamente que lá você aqui terá que mexer no sample rate também da sua
interface, porque senão vai causar conflito. Lá tá, por exemplo, 88.200 e aqui tá 44. Então, se você for trabalhar com altas resolução, aumente tanto lá como aqui. Se for 88 lá, 88 aqui, né? Vem aqui, 88 aqui, 88 também aqui. Bom, senhores, dito isso, eu não vou continuar mais por hoje. Por quê? Porque na próxima semana agora eu entraria como testar para que você consiga saber uma latência básica, inicial. E entraria agora em projeto, porque a gente vai ter que abrir um projeto que já existe no Sonar. Mesmo que o Sonar, você nunca tendo trabalhado com ele, existe um projeto, nós vamos ver isso então no próximo módulo. Eu quero agradecer a todos, senhores, já paciência, a minha língua presa, você está aí com essa paciência para aturar isso, a todos que estão mandando, senhores, os seus incentivos, dando o seu joinha, e esse curso vai ser paralelo às coisas que nós já estamos fazendo dentro do canal, para que não fique perdido, né? Não pare lá, que muitas vezes não uso o Sonar. Então eu vou botar de 15 em 15 dias, paralelamente, 2 vídeos, um da nossas mixagens masterizadas normal e o outro desse nosso curso que eu pretendo entrar bem a fundo mesmo, por isso que eu tô sendo chato, vocês me perdoem. E esse início é muito chato de configuração, mas lá para o segundo módulo, o próximo já vai ser melhor, que já é mexendo, já é mais prático, não é tanto brá. Então, até o próximo módulo, a qual eu aguardo vocês, estudantes de áudio aqui. Um forte abraço a todos.